Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Estamos estudando Descanso em Cristo. O tema desta semana, as raízes da inquietação. Hoje, segunda-feira, egoísmo. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, por favor. Inscreva-se no canal. Toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, você ora pelo canal e eu oro por você. Bem querido, bem querida, é mais um tema importante e um tema que ele já traz em si muitos desafios. Egoísmo. Bem, quando lidamos com uma criança, percebemos que nós mesmos fazemos com que tudo gire em torno da criança. Essa fase é uma fase muito importante na vida da criança. Ela se sente um reizinho. Isso chama-se a fase do egocentrismo. A criança passa a ser o centro de tudo. Mas quando a criança ela vai crescendo e ela não entende que ela não é mais o centro de tudo, e ela trata as coisas como se ela fosse o centro do universo, então ela vai se tornar um adulto egoísta. Bem, precisamos entender que o egoísmo é, na realidade, uma das facetas do pecado mais difíceis, porque a gente não percebe quando a gente quer apenas o nosso próprio bem e não quer o bem-estar de outros. Bem, Jesus nos conta uma parábola em Lucas capítulo 12, de 13 a 21, falando justamente de uma pessoa que se achava em situação de poder e riqueza e queria aumentar mais ainda o seu poder e riqueza. Um jovem chegou para Jesus e pediu a Jesus para entrar na contenda entre ele e o seu irmão por uma herança. E Jesus disse que não entraria nessa contenda e repreendeu aquele jovem pela avareza. Bem, a parábola nos diz que um homem tinha seus campos e muitos celeiros e que este homem pretendia, então, aumentar os seus campos e celeiros. E ele não tinha onde guardar mais tanta coisa que havia produzido. E agora ele inventou, então, derrubar todos os seus galpões e fazer, então, maiores campos e maiores celeiros para que ele pudesse, então, estar mais abastado e cada vez mais rico e poderoso. Só que, naquela noite veio uma voz para ele, a voz do céu, que diz: olha, louco, hoje vou pedir a tua alma. Ele havia se preparado materialmente, de forma que ele seria rico e poderoso, e ele achava que iria descansar no poder da sua riqueza. Mas ele havia investido, então, todo o seu dinheiro nos bancos da terra, mas não investiu o seu dinheiro nos bancos do céu. Agora, o que acontecera com aquele homem é que ele não tinha nada para apresentar para Deus, porque a sua ganância, a sua avareza, o seu egoísmo, fez com que ele não enxergasse que tinham pessoas ao seu redor necessitadas e que ele poderia ajudar com aquela riqueza. Na verdade, Deus concede bens materiais às pessoas para que elas possam compartilhar com os outros que não têm. Mas ela fica, então, avarenta, a pessoa fica, então, orgulhosa e se acha e muitas vezes esquece de dividir o que tem com aquele que mais precisa. E muitas vezes até desperdiça, não dá conta de tudo que tem, desperdiça comida, desperdiça roupa, desperdiça tudo, não dá conta de tudo que tem, mas não reparte com aquele que necessita. Bem, esse é o pecado do egoísmo. O egoísmo é um dos piores pecados. O egoísmo é o pecado da exaltação. E esse egoísmo faz com que as pessoas só enxerguem a si mesmo e não enxerguem a necessidade de ninguém. Sabemos que Satanás ele foi o mais exaltado, o mais egoísta, e ele trouxe para o universo o problema do pecado. Bem, não podemos seguir, então, o exemplo de Satanás. Mas Paulo, aos Filipenses, nos fala de um outro exemplo. Paulo nos diz, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele subsistia na forma de Deus, era poderoso, mas ele não tomou por usurpação o trono de Deus. Pelo contrário, ele se fez humilde, de tal forma que ele assumiu a forma de homem. De tal forma que, além de assumir a forma de homem, ele viveu numa situação de muita humilhação. E, por fim, ele morreu, mas não foi qualquer morte, foi morte de cruz, uma morte de muita humilhação. Por isso, Deus o exaltou e o colocou como o soberano de todas as coisas. E ele agora é o mais poderoso de todos porque ele seguiu o caminho da humildade. Bem querido, bem querida,
O apóstolo Paulo está chamando a atenção de mim e de você. E ele descreve aí um modelo que é para ser seguido. Não devemos seguir o modelo de Satanás, que quis tomar o trono de Deus e se exaltou, e se tornou egoísta e trouxe problemas para a humanidade toda. Mas devemos seguir o exemplo de Jesus, que na realidade, sendo o próprio Deus, se humilhou, se fez carne, habitou entre nós e morreu na morte de cruz, sendo assim um melhor exemplo de altruísmo. Por isso, querido, por isso, querida, nós temos então, para combater esse egoísmo, a presença de Jesus e o exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo: tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Não quer você ter o mesmo sentimento de Jesus? Não quer você vencer o egoísmo? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Bom Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque em Jesus encontramos a resposta para vencermos o egoísmo, porque Ele é o próprio altruísmo em pessoa. Obrigado por todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém.